Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin em 93.700 no exato momento que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que enfrenta uma resistência extremamente importante logo acima do preço que nós estamos neste momento. O micro está sim com uma resistência e o médio prazo semanal fechamos de forma espetacular e o macro mensal está prestes a fechar de uma forma muito importante. E é sobre isto que eu quero falar no vídeo de hoje. O que a gente tem que ficar atento no curto, no médio e o que a gente pode esperar no longo prazo. Eu vou te mostrar tudo. Portanto, eu convido você a ficar até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes eu vou pedir, como de praxe, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei os top ativos do mercado cripto para analisarmos em conjunto, mas os comentários estão abertos aguardando o seu pedido. Vamos começar do curto prazo e a gente vai subindo para médio e longo prazo. E eu quero também chamar a atenção para um ponto crítico para as altcoins. Vai valer a pena. Eu quero começar com o nosso gráfico diário do Bitcoin. A gente acelerou bastante. E o que eu venho falando sobre a minha visão, ela se mantém. Eu, Luan, vamos lá. Eu, Luan, prazer. Estou aguardando correções. Só que eu não estou colocando todas as minhas esperanças em correções e nem estou me limitando a correções. Por quê? Se você se recorda, eu fiz compras nos fundos das cunhas. Fundo das cunhas, na verdade, fundos da cunha descendente, padrão que normalmente rompe para cima. Eu falei sobre esta cunha, principalmente nos últimos 2 meses e meio, e fui bem enfático em colocar. Este é um padrão que normalmente rompe para cima. É certeza? Não, não é certeza, mas é a maior probabilidade. E é com a probabilidade que a gente trabalha. Nós que estamos neste mercado, a gente trabalha com probabilidade. E uma vez que eu vi as oportunidades com base nas probabilidades e nos indicadores, eu fui às compras. Mas mantive um caixa como eu sempre o faço. Eu mantenho um caixa. Eu sempre mantenho o equilíbrio entre exposição e caixa. E eu, Luan, voltamos ao início, comprarei em uma eventual correção. Correção que pode ser desta forma ou desta forma. Por quê? Porque o mercado ele não sobe sem correções. Ah, Luan, mas ele subiu aqui. Subiu? Obviamente que subiu. Depois de ter uma correção. Acelerou, corrigiu, testou o rompimento e aí foi embora. Eu estou considerando um cenário de correção. Por quê? Porque o RSI do gráfico diário, que é o índice que mede a força relativa de compradores e vendedores, neste caso de compradores, atingiu uma área de sobrecompra. Você vê que a gente está enfrentando uma resistência. O Bitcoin subiu nada menos do que 30%, vamos arredondar, 28%, sem nenhuma base de preço. A gente atingiu uma resistência, está sim mostrando que é uma faixa crítica, e a gente tem aqui, nesta área de 96 mil dólares, o maior volume em todo este range, o que acaba também trazendo uma resistência. Então, eu, Luan, estou aguardando uma correção. Você deve avaliar o que você vai pretender, vai fazer com base nas informações. Eu não estou falando aqui para ninguém, e eu vou te explicar o porquê que eu estou sendo enfático neste caso. Eu não estou falando para ninguém aguardar correções, porque elas vão com certeza acontecer, que você deve shortar o mercado, que você não deve comprar ou que você deve... Não, eu não estou falando para você fazer absolutamente nada. Faça o que você quiser.
Nossa, por que o Luan está falando isso? Porque eu venho recebendo perguntas em relação ao seguinte: você acha que tal movimento vai acontecer porque eu estou aguardando a correção para fazer compras? Porque você vai comprar, então eu vou comprar. Você vai aguardar correção, então eu vou aguardar correção. Não é assim que as coisas funcionam. Você não deve fazer absolutamente nada baseado no que eu estou fazendo. Muito menos se você não fizer parte do meu grupo Prêmio, Grupo do Desafio. Por que eu falo isso? Porque é lá que eu apresento cada uma das minhas operações, compras, vendas. Cada um dos integrantes tem plena consciência do meu percentual, qual é a minha taxa de lucro, qual é o ativo que eu tenho lucro, qual é o ativo que eu estou no 0 a 0, qual é a minha exposição em Bitcoin, qual é a minha proporção da carteira, qual é a minha estratégia, por que eu estou seguindo uma estratégia. Se nos meus grupos fechados eu não dou indicação de compra, eu apenas mostro de forma totalmente detalhada o que eu faço, como que você, que sequer está dentro deste grupo, quer fazer algo com base em qualquer movimento meu, se você não faz a menor ideia do que eu estou de fato fazendo? Aqui eu trago uma leitura geral de qual é a minha visão e quais são os alertas e cuidados que cada um tem que tomar. Mas você tem que tomar como base o estudo, trazer esse estudo para você e aí sim avaliar se aquilo faz sentido ou não. Não é porque eu estou comprando, eu estou vendendo, que você deve fazer o mesmo. Muito menos se você não faz a menor ideia de qual é a minha estratégia de forma bem específica. Mais uma vez, por que eu estou repetindo isso? Porque quando eu comprei aqui, tinha um monte de gente me chamando de abobalhado, para ser bem educado. As palavras foram um pouco mais pesadas. E este não é um problema. Eu amo ser o abobalhado no mercado, porque quando todo mundo está olhando para um lado, eu estou olhando para o outro, porque eu sou um investidor contraintuitivo. E isso tem surtido resultados há mais de uma década. E agora, eu que comprei aqui, estou em um conforto absurdo, que é aguardar correções. Se você utilizou as bases, entendeu as bases que a gente apresentou semanas atrás, você muito provavelmente se expôs e agora está aguardando um movimento de correção padrão para quê? Para se expor, uma vez que a gente segue numa tendência macro de alta. Mas não use como base movimentos de curto prazo para ter decisões definitivas. Muita gente acaba entrando agora no FOMO extremo. E saiba que eu estou fazendo uma leitura com base na minha realidade em tudo aquilo que eu fiz, que é totalmente transparente. E você pode olhar nos últimos vídeos. Mas eu peço gentilmente, não tenta adivinhar o que eu estou fazendo sem que você tenha acesso às informações. Então, se você cair aqui, olhar que eu estou aguardando uma correção eventual para fazer compras, você não deve fazer o mesmo sem que você entenda exatamente o que está sendo feito. Quais são as bases? Eu só peço isso, porque tem muita gente que não consegue interpretar aquilo que eu estou entregando. E até ontem me falaram, não, você falou que vai corrigir. Negativo. Eu falei que eu estou aguardando uma correção eventual para fazer mais compras. Se o mercado, e eu faço sempre questão de ser enfático, se o mercado fizer isto aqui, meu amigo, minha amiga, eu vou ficar muito feliz. Eu não estou me preocupando com o movimento de curto prazo, porque eu fiz o que eu deveria ter feito quando todo mundo estava morrendo de medo. E não foi por falta de apresentar o que eu estava fazendo. Eu peço desculpas a todos que, caramba, Luan, quase 10 minutos para falar isso, mas é importante que cada um
que vai assistir a uma aula, a um vídeo, tome como base o quê? O estudo. E aí traga isso para a sua realidade, para que você possa ter uma capacidade de decisão responsável, inteligente. Não vá por a cabeça de outra pessoa. Não vá pelo que o outro está fazendo. Ah, tem um ativo X. O Rogério comprou Ethereum. Ah, então eu vou comprar Ethereum também. Não. Você investe com o seu dinheiro. Então a responsabilidade é sua. Então qual que é o mínimo que você deve fazer? Tomar vergonha na cara e investir no seu conhecimento. É simples. Tem um bando de gente que fica chorando porque o mercado sobe, o mercado foi sem mim. Ah, o mercado caiu. Ah, agora eu vou encontrar o vilão. Ninguém assume a responsabilidade. E aí, quando é para você lucrar, você não lucra. E agora tem um monte de gente torcendo para cair, um monte de gente torcendo para subir. Se você está trabalhando com torcida, não estuda e fica terceirizando os seus investimentos, quem é você neste game aqui? Quem é você neste jogo? Você é só um apostador, um aventureiro. E você vai ser destruído. Eu falei isso lá atrás. E eu volto a falar sobre isso. Os aventureiros são aqueles que se desesperam a qualquer movimento de baixa, ficam eufóricos a qualquer movimento de alta. Quando não pega a alta, a culpa é de alguém. Quando compram o topo e o mercado corrige, a culpa é de outra pessoa. E sempre estão esperando algum milagre para fazer dinheiro. Porque a urgência da vida está batendo ali na porta e o investidor está se expondo demasiadamente, de forma muitas vezes irresponsável. Então o que eu estou fazendo neste exato momento? Eu estou seguindo o meu plano de investimento. Se o mercado romper esta faixa, vamos lá, o que a gente tem como maior probabilidade? A busca por uma base de preço. Esta é uma área extremamente importante. O fato de não conseguirmos o rompimento pode sim nos levar a faixas inferiores. Faixas de retração, 90, 87, 85, quiçá 82. Isso aqui pode acontecer? Pode acontecer. É a maior probabilidade? Enquanto a gente não consegue romper esta área e tem rejeições, sim, é a maior probabilidade. Busca um fundo ascendente e segue em uma movimentação de alta como a maior probabilidade. Probabilidade. Então, eu estou de olho, atento e acompanhando os cenários que o mercado está apresentando. Combinado? Peço gentilmente que você estude, que você avalie e que você não tenha pressa, não sai correndo. Tem um monte de gente querendo comprar um bando de projetos que valorizaram absurdamente. E aí, quando o mercado corrige, as pessoas perdem muito dinheiro, se desesperam. Vendem quando é para comprar e compram quando é para vender. Ou compram até quando não é para você fazer absolutamente nada. Mas estude, avalie e tenha paciência. Isso aqui não é torcida, isso aqui é investimento. Não é do dia para a noite, demanda sim estudo, esforço e não é para qualquer um. Você tem que focar no quê? No estudo, a base. É chato, é repetitivo. Luan é chato, é repetitivo e continuarei sendo para que você coloque isso na sua cabeça e não destrua a sua própria vida. Certo? E para o macro, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente tem o Bitcoin mantendo a sua visão de alta em uma correlação com o M2 global, que já foi ajustado. A gente apresentou este cenário ontem, falei sobre isso e está aqui. A gente está vendo o M2 global voltou ao normal, maravilha. Macro segue bullish, semanal fechou de uma forma muito interessante e o mensal está prestes a fechar também de uma forma bem interessante. Vamos só ajustar aqui, olha só que maravilha. O mensal está prestes a fechar de uma forma maravilha, lindo. Em nada menos
do que 2 dias e 8 horas, a gente tem aí o que pode marcar o fundo e iniciar este cenário de pernada inicial para as altcoins. Vamos olhar. O que a gente teve nos últimos movimentos que chamam a atenção para as altcoins em si e, obviamente, para o Bitcoin, mas eles estão correlacionados. Uma pernada forte, um martelo de força com agressividade e aqui também um martelo de força com um possível rompimento deste padrão de cunha descendente. Olha só o que a gente teve lá atrás. Opa! Setembro. Poxa, mas não foi em novembro que a gente teve uma aceleração absurda? Foi em novembro. Mas olha o que a gente viu em setembro. A gente teve uma queda forte em agosto, mas ainda fechamos negativos. Setembro, a gente foi buscar uma área inferior, formou um ombro, cabeça a ombro, porradinha, maravilha. Teve outubro como um doji, então em setembro a gente teve a primeira pernada, outubro a gente ainda teve oportunidade, em novembro a gente foi lá para o espaço. Isso também aconteceu lá atrás, em outubro de 23. A gente teve a primeira pernada depois de meses de correção, pernada, e aí a gente acelerou. A gente pode sim estar neste plano inicial para altas nos próximos meses. Não apenas para o Bitcoin, a gente vem falando do Bitcoin, mas também para estes caras aqui, as altcoins. E é no fechamento mensal que a gente vai ter uma base muito sólida. Se a gente terá, de fato, este movimento de alta acompanhando o M2 global, mesmo diante de leves correções ou não. A minha visão é que sim, a gente tem uma probabilidade de ver um cenário bem positivo depois do que pode ser uma correção no curtíssimo prazo. Volto a falar! Este é um vídeo indicando compra, venda, faça isso ou faça aquilo? Não! Este é apenas um vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas eu não tenho como não ficar atento a este movimento, combinado a este movimento que fecham o mês de abril em 2 dias. Então vamos ter máxima atenção, pois este é o movimento mais importante para esses últimos dias deste mês, que foi bem movimentado. A gente atingiu 74 e tem tudo para fechar acima dos 90 mil dólares. Vamos ficar atento. E é por isso que a gente tem que olhar também para as altcoins. Altcoins unitárias. E é o que a gente vai fazer neste exato momento, analisando o Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin, sim, tá dentro do top 10, Sui, XLM e Nier. E eu já peço, de antemão, coloca mais ativos aí pra gente analisar, porque amanhã tem análise de dezenas de ativos. Vamos analisar tudo, porque se a gente tiver esta correção em potencial, alguns ativos podem abrir as oportunidades. Quem sabe, não podemos dizer, mas quem sabe as oportunidades finais de compra para quem quer realmente se posicionar e quem está enxergando valorizações, a gente tem que ficar atento às oportunidades. E para atenção, eu sempre gosto de chamar você para o nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo, segundo link da descrição. É um grupo que tem muita informação, eu apresento muita coisa antes neste grupo geral que é totalmente gratuito. Então, se você quiser acessar e acompanhar atualizações, movimentos de mercado, basta você acessar o nosso grupo geral. Agora, se você quer investir no conhecimento comigo, que você pode querer investir em conhecimento e não com o careca aqui que vos fala.
Mas se você quiser investir em conhecimento comigo, ter acesso à minha metodologia, metodologias de compra, venda, rebalanceamento, quer ter acesso aos meus planos de investimento, quer ter acesso a estratégias, minha carteira de investimentos, operações no mercado futuro, quer também ter acesso a diversas aulas que dão base, suporte 1 para 1 comigo e todo um processo que visa investir com os pés no chão, sem loucura, sem fomo, buscando consistência, crescimento saudável em alinhamento com a sua vida, porque eu sei que tem muita gente que está transformando a vida em um pesadelo por conta de investimentos que não deveriam te levar a uma situação como essa. Se você está buscando isto, planejamento, organização de fato, seu lugar é no Prêmio Desafio. São os nossos 2 grupos fechados no Telegram, em que a gente apresenta os nossos programas de conhecimento. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais baratos no plano vitalício, contando ainda com desconto em parceria com a Bybit, você pode acessar e conhecer tudo que a gente entrega clicando no primeiro link da descrição. O primeiro link da descrição vai te levar a um chat. Este é o chat oficial do nosso time, basta você enviar um oi e o time te enviará todas as informações para participar, para que você pelo menos conheça o que a gente entrega. Perfeito? Maravilha? Aguardamos o seu contato. Pois bem, vamos analisar Ethereum, Solana, XRP, Doge, Sui, XLM e NIR. Lembrando, tudo vai depender deste cara. Quem? O Bitcoin. O Bitcoin é o farol, o Bitcoin é o cara que manda no pedaço. Portanto, é ele que vai sim comandar os movimentos. Movimentos de correção, movimentos de aceleração e correção, movimentos de alta lunática até muitos e muitos centenas de dólares, centenas de milhares de dólares. Sim, é o Bitcoin. Você tem que analisar sempre o Bitcoin antes e aí sim olhar para os tops. E qual é o primeiro ativo que a gente olha, obviamente depois do Bitcoin? Ethereum. Ethereum está numa resistência. Ethereum não formou o pivô, não teve o rompimento, não chegou a $2.000. 2 visões. Você vai considerar, sim, Ethereum tem que estar na minha carteira, ou eu tenho Ethereum, ou eu quero aumentar a minha exposição em Ethereum. Você tem que ter 2 visões. Visão 1, correção para faixas de $1.500, considerando que a gente não vai ter aqui uma continuidade neste rompimento. Isso aqui será um rompimento falso, tá? Isso aqui é um rompimento falso, você não poderá considerá-lo e você terá que olhar para retração de Fibonacci. Retração de Fibonacci, a gente busca fundo, topo, correções, $1.500. Na minha humilde opinião, este poderia ser um cenário de correção se a gente olhar para um perfil agressivo. Então, o perfil agressivo vai olhar para esta área de 618. O perfil conservador, por outro lado, vai aguardar, na minha consideração, vai aguardar uma aceleração um pouco maior. Quiçá um rompimento desta faixa de $2.100. E aí sim, veremos um fundo ascendente se formar, para que a gente tenha aqui um ombro, cabeça e ombro inverso. Este seria o cenário mais plausível para o investidor conservador. Rompe 2,100 de preferência, e aí sim a gente vai em busca de um fundo ascendente. Eu vejo estes 2 cenários. Comprar agora, eu acho perigoso, mas aí é você que tem que avaliar. Se você comprar aqui e o mercado fizer esse movimento, você não deve se preocupar, porque se você comprou aqui, você tem que estar consciente do risco, inclusive de $1.300. Perdeu $1.300, vai visitar $1.000. Você tem que ter em mente isso. Não pode comprar achando que, não, porque Ethereum vai valer $10.000 e eu vou comprar aqui, vou fazer 5 vezes e isso é maravilhoso. Tá bom, maravilhoso, é lindo. E olha o risco. Qual é o risco? Qual é o risco que você está consciente? Qual é o risco que você está disposto a correr? Eu não pensei no risco.
Então você está torcendo e apostando, não está investindo. Solana. Enquanto Solana não romper esta faixa, ou seja, esta linha e esta área de suporte e resistência, que está localizada em $170, na minha visão é perigoso sim comprar Solana. Pô, Solana subiu nada menos do que 64%. Aí agora que você quer entrar em all-in com Solana. Tudo bem, faça o que você bem entender. Mas saiba que Solana poderia corrigir aqui, seria natural, ombro, cabeça e ombro, tá? Perfil agressivo poderia avaliar compras aqui em um pullback. O pullback não precisaria ser tão agressivo, ele pode ser um pouco mais brando, com certeza. Tá? Então, falhar neste rompimento poderia levar Solana perto de 125, $118. Seria o ponto em que eu olharia, se eu quisesse comprar Solana, para surfar uma movimentação como esta. Ou eu aguardaria este rompimento, teste, e aí sim eu faria compras acima dos $170. Por quê? Porque é uma faixa que invalida esta linha de tendência de baixa, invalida este suporte, que aqui, embora esteja um pouco poluído, a gente tem suporte, resistência, 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 ainda nesta área até superior. Resistência, suporte, e a gente precisa vencer, sendo bem sincero, a gente precisa vencer $180. E aí sim, a gente teria um cenário em potencial aqui, que poderia levar a compras num perfil mais conservador. Você, obviamente, tem que avaliar qual é o seu perfil neste caso. XRP, já dei a minha opinião a respeito de XRP. Eu, Luan, tá? E isso não tem nada a ver com você, estou te contando uma história. Eu não compro um ativo que subiu 600%. Quem comprou aqui, comprou muito bem. Quem está pensando em comprar aqui, invariavelmente está comprando risco muito mais elevado. Ponto. Não tenho o que discutir, não tenho o que falar. É uma realidade. Não, porque XRP é o melhor projeto do planeta, porque ele vai valer $50, blá, blá, blá. Tudo bem. Eu só estou te apresentando aqui o cenário de risco. Você tem que conhecer o risco, você tem que entender o risco. Se você não entender o risco, quando o ativo cai, você fica lá chorando no Twitter falando que você é um coitado. Não é a verdade. Você não avaliou o risco e você tinha que ter avaliado. Era o mínimo que você tinha que fazer. Nossa, Luan, você está sendo muito duro. Eu estou sendo o mais claro possível para que você não sofra com o mercado. Quando o mercado é duro, ele é muito duro, tá? E eu sei o quanto o mercado é duro com as pessoas. Por isso, eu estou alertando certos pontos para que você não se coloque num risco que seja totalmente desnecessário, um risco desconhecido. Qual é o risco aqui? O risco aqui é a gente invalidar este rompimento, que ele não foi confirmado, e ele começar a perder esta área. Ah, não, mas o Bitcoin teria que ter uma correção? O Bitcoin provavelmente corrigindo, XRP vai corrigir, não necessariamente vai perder essas áreas e tudo mais. Mas se isso acontecer, você tem que ter em mente que é um risco natural. E outra, você está enfrentando investidores que colocaram muito dinheiro e neste momento estão com pelo menos 400% de lucro. Se você não tiver isso em mente, você pode se colocar numa situação ruim. Por quê? Se esses investidores realizarem lucro, poderia cair 50%? Poderia. E aí você coloca todo o seu dinheiro aqui, porque a probabilidade é ele fazer isso. Só que, lembre-se, isso aqui depende do Bitcoin, do próprio projeto e de uma continuidade de alta. Para que a gente tenha a dobra deste ativo, a gente precisa de muito dinheiro. Então, não estou falando que não vai acontecer, só estou querendo que você pense, avalie com cautela qual é o peso que você tem neste projeto. Isso tudo é muito importante para você, mais uma vez, não quebrar a cara. Mas, aqui é o seguinte, a gente está vendo XRP em uma área que pode levar ao rompimento confirmado. A
Mas eu adoraria ver ele subindo para esta faixa e aí sim corrigindo. Por quê? Porque a gente tem a maior probabilidade de formar aqui um ombro cabeça-ombro inverso. Pô, Loma, você está vendo ombro cabeça-ombro inverso em tudo? Sim, porque o total 3, ele está no que pode ser a formação de um ombro cabeça-ombro, tá? Então, se você olha aqui, ó, a gente tem aqui, vamos lá, ombro, e é por isso que muitos ativos estão com o que pode ser a formação de um ombro cabeça-ombro. Se isso aqui acontece, vários ativos também irão fazer esse mesmo movimento, porque o total 3 reflete o market cap dos ativos sem o Bitcoin e Ethereum. Tá? Então, eu olharia aqui para um movimento em potencial de ombro cabeça a ombro. Neste momento, o agressivo não compraria, porque o agressivo comprou aqui. Tá? Por que ele comprou aqui? Porque a gente teve um movimento de correção, beliscou 618. Agora é o perfil mais conservador que vai aguardar este cenário. Doge nem teve tanto movimento, tá? Você vê que ele caiu bastante, atingiu uma faixa de suporte, sustentou também o que era um suporte resistência aqui. E agora, quando a gente olha para o gráfico de 3 dias, a gente está perto de formar o bom e velho ombro cabeça a ombro. Então, uma área de 0,15 pode começar a ser interessante. Traça o Fibonacci, fundo ao topo, 0,15 começa a ficar bem interessante. 0,16, 0,15, para quem está de olho nesse projeto, pode fazer um sentido bem bacana. SUI, vai comprar SUI agora, amigo? Este é um dos ativos que eu queria falar. Vai comprar SUI agora? Vamos lá, vamos olhar SUI, RSI do gráfico diário. Opa! Está em 78, que maravilha, hein? Subiu quanto? SUI, um dos maiores projetos do mercado. Subiu quanto? 126%. Ah, maravilha. Agora eu vou dar all-in aqui. Vou entrar com alavancagem vezes 10. Aí SUI corrige para 50% de Fibonacci. A perda financeira, e obviamente você não vai alavancar vezes 2, você vai alavancar vezes 10, é de 218%. Mas espera aí, como é que eu vou perder 218%? Você vai perder 218%. Quer dizer, você vai ser liquidado muito antes. Então aqui, seguinte, quem comprou aqui, maravilha. Quem não comprou, eu acho que aqui o seu risco versus retorno não é tão interessante. Ah, não, porque vai valer $38. Tudo bem. Mas eu só estou te mostrando aqui o que normalmente acontece com o mercado. O mercado estica e ele forma um fundo ascendente. Quanto mais alto você compra, maior é o seu risco. Aqui, ó, num risco de 1 para 1, você teria uma retração até 618 e uma valorização até 4,68. Ah, não, mas ele vai subir até aqui, até o topo. Tá bom. A gente tem aqui 1,7. No máximo, ah não, eu tenho 2 para 1. No investimento, se isso fizer sentido para você, maravilha. Mas eu acho perigoso neste cenário aqui. Então, eu vou falar por mim, eu não posso falar por você. Eu, Luan, não compro ativos que tiveram uma valorização na última semana de 70%, 80%, subindo 120%, com o RSI em sobrecompra. Por quê? Porque não faz sentido do ponto de vista do risco versus retorno. O que eu gosto de fazer, considerando o risco de ficar fora, se eu estou de olho nesse projeto, eu vou olhar para ele somente a partir de 50%, quiçá 618. Aqui, porque aqui eu tenho algo plausível, um ombro cabeça a ombro. Aqui eu tenho um risco-retorno favorável. Aqui eu tenho uma base de preço sendo formada. Aqui eu tenho um stop em potencial. Eu tenho uma área de saída. Então eu tenho um risco muito mais calculado para que eu possa surfar uma alta. Porque altas, elas são formadas de topos e fundos ascendentes. É isso que marca uma alta. Não é apenas alta, 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 alta. Tá? XLM, bateu numa resistência. Eu, obviamente, vou aguardar isso aqui. Não preciso nem falar nada. Eu já analisei XLM,
recentemente e a minha visão é a mesma. E Nier tá, meu Deus do céu, gosto do projeto interessante, mas esse ímpeto em Nier tá dando sono. Precisa mostrar um ímpeto maior para formar um fundo ascendente, porque aqui, se o mercado começa a corrigir, ele volta facilmente para as áreas inferiores. Então, Nier tem que ser avaliado com muita atenção, embora seja um projeto muito bacana, certo? Então, fique atento. Tem ativos que estão em faixas mais interessantes, ativos que estão em faixas menos interessantes, ativos que você deve considerar pullbacks, se isso estiver de acordo. E se tudo que eu falei for a maior baboseira do mundo, não tem problema nenhum. Você só pode ignorar. Se você quiser sair comprando tudo, be my guest. Não tem problema nenhum. Eu só estou aqui para te mostrar o que eu estou fazendo, além de trazer alertas com base sólida. Avalie com cuidado. E se ainda assim você quiser comprar, usa pelo menos a estratégia do DCA, o Dollar Costing Average, compras escalonadas. Você não precisa sair comprando tudo igual um maluco achando que o mercado vai dobrar de valor amanhã. Eu estaria extremamente feliz, eu ficaria muito feliz em falar que eu errei se fosse para o mercado dobrar amanhã. Mas, infelizmente, eu não vivo na Disney, eu vivo no mundo real e você também deveria. Cuidado com promessas de lucros absurdos em um curtíssimo espaço de tempo. Existe sim possibilidade da gente lucrar bastante nesse mercado, mas é um mercado extremamente volátil, perigoso e de altíssimo risco, não esqueça isso. Lembre-se do risco, porque aí você consegue tomar decisões extremamente responsáveis. Avalia com cuidado. E se você gosta realmente do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.